Está conversando. Hoje, dia 12 de setembro. Isso, dia de Nossa Senhora. Dia de Nossa Senhora. E eu estou recebendo um presente muito chique, Dr. Daú Tavares Pelizaro. E a Dona Maria do Carmo. L é de Lima Pelizaro. E aqui eu li a autobiografia. Dr. Daú é um amigo e eu admiro muito da sua profissão, dentista, professor e ex. Eu conversei com o Dr. Boer, ele falou assim, qual que é Boer? Aí ele falou assim, qual que é a sua especialidade? Eu era otorrino, agora eu estou chorando. Agora eu estou chorando. Eu estou rindo, agora eu estou chorando. O senhor trabalhou muitos anos, doutor Daú. Nós vamos conversar, doutor. Primeiro é sobre a vida do senhor e da Dona Maria do Carmo, que depois a gente tem o livro, né? E aí pode ler um livro bonito, que tem inspiração gostosa, mas o doutor Daú, ele é de Cristais Paulista. Chave da Taquara. E a Dona Maria do Carmo é de onde? Eu sou de lá também, da Chave da Taquara também. Da a mãe era professora lá. A mãe dela que nos educou, formou curso primário. Dona, o nome? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Ali tinha uma escola né? Uma escolinha. Porque ali tinha muito movimento, a Chave da Taquara, né? Tinha bastante. O pessoal da roça mudou para a cidade. E a atração maior era a Borgiana passando ali, né? E tinha uma chave que era... A chave fazia o desvio Borgiana. Da Borgiana. E quando a Borgiana passava ali, apitava... Aquela casona que está ali, parecia a estação até. Só que a gente levava a cadeira para o pessoal descer, que não tinha... Era muito alto. alto. Fala aquele... O piso ali. Plataforma. A plataforma, não tinha plataforma. Era muito alto e eu, como menino, fiz muitas vezes levar a cadeira e segurar para a mulher não cair. E descer. Mas não era o movimento forte, ele só descia algumas pessoas. Não, né? Corria trem que saía de Campinas e ia para Sacramento. Ia Campinas, Sacramento. Ali na chave passava 8 horas da manhã, 8 horas da manhã para lá. E voltava às 4 horas da tarde. Aliás, passava meio-dia para Pedregulho e Conquista. E Conquista ele ficava e voltava. Passava de volta na chave às 4 horas. Ele era o relógio do pessoal da roça parar de trabalhar. Então o Jana passava, apitava e falava assim, a hora de parar. O Lio falou um detalhe para mim que eu não sabia. Na Semana Santa ela não apitava, na sexta-feira não apitava, né? E era silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Ninguém trabalhava. E lá tem também a capela do famoso, tradicional Bom Jesus da Lapa, que veio da Bahia. Os baianos imigrantes daquela época trouxeram a fé baiana. A fé. E Taquara? Taquara porque ele tinha muito bambu na época que a Mogiana implantou. Então, como tinha muito bambu, um pedaço de bambu chama Taquara, né? Taquara tinha. A chave lá na Taquara. A chave é a da Mogiana, que fazia o trilho abrir para a Mogiana mudar de caminho. Mudar de caminho. Na minha região tinha a tal de Taquara, né? Que era para fazer balaios, para plantio. É um bambu que tinha mais fino. Faziam ele virar uma peça de uma tala. Para fazer uma tabuinha. Uma tabuinha. Aí enrolava para fazer o bambu. E ali chegaram muitos baianos para ali. Muito. Foi por isso que lá tem o São Bom Jesus da Lapa. João Bom. O doutor, que coisa boa. Ali está a sua raiz. Eu nasci ali, fui criado ali desde criança. Nós fomos educados pela mãe dela. Deixa ela falar isso aí. O quê? É da escola. Sua mãe. Então a mamãe foi transferida para lá. Tá bom. E ela deu aula lá há muito tempo, até aposentar.
E nós fomos educados por ela. Era uma sala só? Uma sala Era só. era uma sala só, alunos, só que ela primeiro, dava segundo, para terceiro. primeiro, segundo e terceiro ano. Numa sala só? Eu também dei aula. E tinha como se diz, os bancos, né, separados? Carteiras. Carteiras separadas, uma fileira de primeiras séries, uma fileira de segunda e uma fileira de terceira. Ela deu aula lá até se aposentar e eu tive a oportunidade de dar aula na Chave da Taquara também. Depois de casada, eu dei aula lá também. E continuou depois em outra? Continuei lá, mas eu fui para outras escolas também. A senhora estudou onde, Marita? Eu estudei aqui no Colégio de Lourdes e me formei em Itu. Em Itu? No Colégio das Irmãs também, daqui. Reinaldo, eu tô gravando. Obrigado. É um amigo meu. Aí, a senhora não estudou Estudei aqui no Colégio de Lourdes, depois eu fui para Itu, que é a mesma congregação, e fiz pedagogia em Ribeirão Preto. Na época da senhora estudou ali, a senhora estudou com gente que era conhecida da senhora muito. Todo mundo. É. Na mesma época, não cortando suas perguntas, sim. Ela foi para o Colégio de Lourdes e eu fui para o Champanhar. O Champanhar. Naquele tempo em Franca tinha Champanhar, IETC e Industrial. E eu atendi o Meu pai não tinha como ajeitar com os recursos dele para me estudar no IETC por causa dos horários. Eu tinha que vir o ônibus para cá e voltar de ônibus. Pra lá. Isso mais tarde, que eu cheguei a fazer isso de Cristais na Chave 1 ano a pé. Eu vim para o Champanhar. O Champanhar marcou presença na região. Foi forte. O Colégio de Lourdes também. Também foi forte. Ali teve uma pessoa que eu entrevistei, faleceu há pouco tempo, a Mariela, do Boaventura. Mariela. Do lado do Banco do Brasil, Dona Mariela. Ah, sim. A Mariela do Cariolato. Cariolato. É a única filha. Não, filha do Cariolato. Marido dela que era no Banco do Brasil. É do Banco do Brasil, né? Mas o pai dela é o Cariolato. Tem uma esquina lá com o nome dele. O nome dele. Museu. Que coisa boa. Franca tem uma história muito rica, né? Muita coisa para ser. Eu fiquei muito sentido. A Meire esteve lá uma noite, eles falaram que vai desativar para fazer alguma reforma, porque o Champanhar, aquele Champanhar não pode mexer naquele prédio de jeito nenhum. O Colégio de Lourdes também está parado, né? Eu estudei lá quando foi feita a ampliação. Eu entrei em 49 e em 50 começou a ampliação. E dobrou a capacidade do Champanhar. O engenheiro foi o Dr. Paulo Rocha de Freitas que fez isso. Ele foi ex-aluno do Champanhar. Ex-aluno? Ex-aluno do Champanhar. Ele que fez do jeito que está lá hoje, foi ele que deixou. Então, isso é história, né? A história da Franca. 49, 50, 51, 52. O José Hamilton, que era repórter da Globo, repórter de guerra da Globo, e teve até um acidente que ele perdeu um pedaço da perna, eu usava prótese, ele, da Globo Rural, ele estudou ali, e ele veio de Santa Rosa de Viterbo. Ele contava muito dessa experiência, né? Eu acho que ele ainda está vivo ainda, é um grande repórter, né? Ali, a Maria Braga estudou aí? Não. Maria Braga. Ana Maria Braga. Maria Braga, não que foi. Ela tem parentes aqui em Franca. Tem parentes? Tem. Mas é mais, acho que é em Cristais, né? Que tem uma casa lá que o pessoal passa lá para saber se a história da Maria Braga. Eu sei alguma coisinha dela, que um irmão dela, o pai dela, era sócio de uma jardineira que fazia Franca Pedregulho. Isso em 1940 e pouco. 1900. A vida passa, né? É muito rápido. E tem nós acompanhamos uma mudança muito forte, né? Dentro dessa geração, né? Essa recente mudança do celular, de companhia limitada aí, mudou de nada. Eu estou falando aqui da geração, que aqui o doutor essa é a nossa. Está falando aqui, a geração. Riqueza. Os filhos, né? São 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. Moça
E 2 moços. Aqui estão os netos e tá o bisneto. O primeiro bisneto. Ele tinha 1 mês, agora ele já está com 5 o Francisco, meses. famoso Francisco. Coisa boa, viu? Família bonita. Doutor Daú tem a irmã que é dentista também, como é o nome dela? Consuelo. Já era dentista. Ela mora na Chave. Agora mora na Chave. Era dentista porque aposentou. Mas quem? Também era dentista. Mas o senhor continua dentista. Como dentista, eu parei de tudo. Parou. Sempre vai ser Nos últimos 15 anos eu fui professor da Unifran, na área de odontologia. Os últimos 15 anos de profissão. Aí em 2013, aí eu parei com tudo. É muito cansativa, né? A profissão, É uma profissão cansativa. E tem uma coisa, o senhor falou, parei com tudo. Tem pessoas que não querem parar, né? Fica insistindo. Se aconselhar alguém, não pare, porque eu quase fiquei doente porque não tinha o que fazer. Mudou o clima. Você virou um homem à toa. Coisa mais triste. Aí ele escreveu livros. Ele escreveu um livro, Esse aqui é o número 6. É o número 6, que coisa boa. E eu tenho os outros livros, né? Acho que todos não, que não era do nosso tempo, de 2000 para cá. O senhor fez bem ter parado. Não parei não, também. No sentido da... O dentista não pode tremer. Não pode tremer, tem... Agora, o senhor está falando... Quando o senhor começou a escrever, o senhor foi fazendo a história, guardando a história da Franca, do Champagnat, eu sei. Comecei a escrever por causa do Champagnat. Champagnat. Está narrado nesse livro, você vai ver o irmão Marista, o irmão Júlio Anselmo, em 1954, quando eu cheguei, 54, foi minha colação de grau, eu fui orador da turma, e ele estava presente. No outro ano, ele tinha lá no Champagnat uma academia de ensinar o pessoal a falar em público, declamar, fazer discurso, segurar o papel, olhar para a pessoa que estava sendo saudado. Ele ensinava tudo sobre oratória. E ele fez 2 concursos para a turma do colegial naquela época, em Franca. Champagnat, Lourdes, ETC e Torquato Caleiro. Ele juntou a turma ali. E fez concursos. De 3 concursos eu ganhei 2 de oratória. E aí, daí para cá, todo mundo me chama para fazer discurso. E lá na organização da cidade, a emancipação do município de Cristais Paulista, da praça... Eu estava lá, aí fala disso. Aí fala. O senhor estava lá? Não, mas o senhor falou um dia lá na praça pra gente, que aquilo ali era tudo terra, né? Em frente. Só que saudade do Mar de Barros, foi lá inaugurar aquele jardim que quem construiu foi o Nofre Gozuen, prefeito de Franca. Prefeito de Franca. E quem foi o orador? O orador da cidade foi eu, porque o jornalista Tufi Jorge, você conhecia? Tufi Jorge, grande. Eu trabalhava com ele, então ele também devo muito a ele essa área da comunicação. Ele falou assim que vai falar em nome de Cristais, vai saudar o Ademar de Barros. Aí, pra mim, eu estava no 3º colegial, nessa época eu tinha feito trote lá no IETC, quando passava do Champagnat para terminar no IETC, eles raspavam a cabeça, trote. Fui lá e fiz, graças a Deus, toda vez que eu fui feliz. Aquilo lá me abriu caminho até para a profissão, não sei se depois a gente vai falar sobre isso. Que o senhor foi um líder dentro do grupo de dentista, né? Isso. Ocupou cargos aqui. Depois o senhor lê, se eu quiser outra entrevista, à tua vontade. Eu sei. Só que aí tem muita coisa. Tem muita coisa. Doutor Daú, a vida é rápida, né? Passa rápido. Por isso o senhor tem os filhos que estão aqui, os netos, os bisnetos, e isso aí é um momento tão bonito, a joia, né? É a nossa riqueza. A nossa riqueza. Eu devo muito a isso, não sei se está no seu esquema, mas eu devo muito, demais a isso tudo, meus pais. João Pelizaro e a mãe Leonora. Não sei aonde que eles tiveram a inspiração, veja bem, naquela época, para vir da Chave do Taquara para Franca, levava 2 horas de jardineira. Uhum. Caminho era estrada. Tchau, Elias. Tchau. Caminho era estrada. Passava por Cristais, por Miramontes. Tinha que passar em Miramontes, pegar o pelotão. Que o pelotão vinha para Franca. Cresceu? Ele não cresceu.
Mas então eu devo muito ao papai e à mamãe. Eles eram semi-analfabetos e tiveram essa visão de me pôr nesse caminho. Eu consegui chegar onde cheguei. Fui o primeiro doutor da família. Parabéns. Ele era a primeira professora da família. Mas eles eram assim, os antigos eram Não, assim, é eles tinham sério. muita visão das coisas. O sacrifício que fez para ter esse filho no colégio, não faz ideia. Está tudo contado aí. E a riqueza de uma família está no investimento com os filhos, né? O senhor está falando aí, eu estou lembrando da nossa família lá, a minha mãe. No dia do falecimento dela, um dentista, amigo da gente, primo que morava para cima da nosso sítio, aí ele falou assim, essa foi uma guerreira. Com aquele pedacinho de terra formou 4 filhos, né? E junto com meu pai. Mas sempre tem que ter um impulso, uma força no início. E hoje eu estava conversando, e nós estávamos conversando sobre esse assunto. A criança, quando recebe um exemplo, um modelo, um padrão, e convive com esse padrão, no desenvolvimento da sua capacidade, aí é que ela vai cimentar a vida dela. O senhor falou aí, é por causa do meu pai, que se fez todo o esforço para estudar, né? Não faço ideia da renúncia que ele teve que fazer para isso. Para manter você. E o senhor tinha um irmão também que estudava lá junto, né? Faziam com amor. Com amor. Em 2, lá no Champagnat, 2 irmãos. Até em 3, aí eu conto a história dos 3. O mais novo, o caçula, ele faleceu de acidente. Aí eu conto a história. Tem gente que me ligou de longe, porque não sabia, ficou emocionado com a história. 15 anos que morreu de raio. O raio, né? Naquela época não existia isso. Não tinha esse negócio. Ele foi tocando as vacas, ele e o animal foi queimado. Parou embaixo de uma árvore. Passou embaixo. Não precisava parar, estava passando. Foi passando. As vacas passaram, ele vinha atrás, na hora que ele estava passando, caiu o raio. E essa árvore chama capitão. E é tida como um imã de raio. Todo lugar que dá raio tem capitão. Atrai o raio, né? Falaram assim, para mim é uma verdade, porque pelo que eu passei. Ele tinha 15 anos. E o enterro dele foi um momento muito triste com a região toda. Não tinha um acidente desse tipo, dessa natureza, né? E o papai era muito amigo, muito querido, ainda moço ainda, naquela época ainda jogava bola, tinha uns times de futebol das fazendas, jogava. Mas foi uma parte da vida, né? Uma parte o doutor Daú, irmãos do pai do senhor, o senhor conheceu? Vários. Então fala o nome deles. Olha, o mais velho é primo Pelizaro, irmão do papai. Na época ele teve chamava ar-estopor, mas hoje a paralisia infantil. Paralisia infantil. E ele viveu até a idade adulta, teve 7 filhos, arrastando a perna e trabalhando na roça. Carpindo, colhendo café, cortando com machado. Esse foi o mais velho. O mais velho. E os outros? Aí depois vieram 2 mulheres, tia Lica, tia Adelaide e tia Lica. Depois veio o papai, né? O João? Depois veio o João Pelizaro. Depois do João Pelizaro veio um casal de gêmeos, Júlio e Júlia. E por último o caçula Geraldo. Todos casaram, tudo beleza, tem filho esparramado por aí. E viveram ali ao redor? Ali naquela casa. Naquela casa? No começo ela era menor, porque tem 2 fases lá. No começo era uma família. O italiano velho, que é o avô do papai, ele que foi o herói da coisa. Eu sei que eu tinha, quando ele morreu, eu tinha 8 meses. O nome dele, o senhor sabe? Ângelo. Ângelo está aqui. Tá aí. E a avó? A avó de que lado, o senhor fala? Do pai do senhor. Ela também veio da Itália, mas eles conheceram aqui. Então, meu avô veio com 11 anos, ela veio com menos de 11. Mas não vieram juntos também não, vieram conhecer no Brasil. Aí os 2 italianos se conheceram, 2 famílias, e daí saiu um casamento. A nona e o nono. Nona e o nono. O nome dela? Graciosa. Ela era bonita. Graciosa e beleza, né? Isso italiano. A família italiana, né? Todas as famílias, né? Tem forte, né? Doutor, da mãe do senhor, o senhor conheceu os irmãos? Conheci todos os tios. Os tios.
conheci muito os pais, o avô e a avó. Só uma história dela que eu acho interessante dela. Eles vieram da Bahia, ela é neta de índio. Minha avó, sim, era neta de índio. Sim. E aqui ela casou, em São Paulo, aqui casou com meu avô, que era um baixinho, ela era forte. Mas viveram bem, encheu o Brasil. O nome dele? O Filadélfia. Filadélfia. A Dina e o Filadélfia. Eu tenho conversado com muita gente e a Bahia trouxe, o celeiro de tudo, né? O Brasil também foi descoberto ali, né? Começou ali. E essa região que passava por Franca, ia para Paraná também, São Tomás de Aquino, muito. Aqui Itirapuã, o tanto de gente baiana. Onde formou a Mogiana, porque a presença dos italianos aqui. Os fazendeiros onde passou a Mogiana eram todos italianos. Todos italianos, né? E da senhora? Eu quero mexer lá. A minha mãe, a minha família, a minha mãe era aqui, a família dela não, tá bom. aqui. Não, mas tá aqui tá bem. E a minha avó teve 16 filhos. 16 filhos? Morava em Claraval. Mas naquele tempo não tinha muito recurso. Então as crianças nasciam, não tinham recurso e acabavam morrendo as crianças. Aí ficaram 5 filhos, só dos 16. E o nome deles? O nome tá bom. Era Joaquim, Domingos, tá bom. Zulmira, Aparecida, minha mãe Lourdes e Maria do Rosário. Maria do Rosário. O Joaquim era marinheiro. Joaquim era marinheiro e ele faleceu, também na época não tinha muito recurso por causa de uma pneumonia, mas deixou filhos, né? E a minha avó acabou criando a menina que ele deixou, que era neném, a mãe não tinha condição de criar. E ela morou aqui em Franca, casou-se, teve filhos também, mas já faleceu. E eles moraram lá em Claraval? Eles moraram em Claraval. A minha avó fazia geleia para vender. Meu avô trazia para Franca para vender em Franca geleia, para poder criar os filhos. Mas aí geleia de quê? Geleia de marmelo? De mocotó, né? De mocotó, aquela... mocotó que a gente vai falar é de pé de boi. Isso. Não, tá bom, né? Ô, doutor, mas que coisa boa a gente ouvir uma história e contada por vocês, né? Ó, a sua avó, me fala um pouquinho da sua mãe, da sua família, então. A minha avó era uma família de músicos, cristão de Lima. Então tinha muitos, nós até temos um almanaque da história de Franca aí, que tem foto deles no almanaque. Eles eram todos músicos, sabe? Então fala o nome deles. Só um minutinho, se eu quiser depois dizer que eu te empresto, não estou para ninguém, nem emprestei. É a primeira vez que eu vou fazer isso. A gente faz o seguinte. 1943. Eu acho que eu tenho alguma coisa lá, dessa relíquia, mas eu sou Olinto Pito Coelho. Ele é mais ou menos desse povo. Aí lá do centro ele fala assim, o livro a gente presta só para um bom amigo. E o bom amigo não pede emprestado, porque sabe que... Eu fiz uma declaração sem querer, né? Então o senhor é um bom amigo. É um bom amigo. Ele fala assim... O padre Donizete, o pai dele era irmão do pai da vovó. Então ele era primo primeiro da minha mãe, primo segundo meu, o padre Donizete. O senhor conhece a história? A história de Tambaú. Tambaú. Ele está quase santo, né? Eles tiveram vários filhos também, os filhos do avô da minha... pai da minha vó. Tiveram vários filhos também. Era tudo nome de músico, Mozart, Verdi, sabe? Então eles colocavam o nome porque eles eram todos musicistas, sabe? É uma família bem tradicional aqui de Franca. Meu avô, a parte do meu avô era Lima, José Luiz de Lima. Era o avô, meu avô. Ele funcionava, trabalhava na prefeitura. Ele trabalhou na coletoria, antigamente era coletoria federal, né? Depois que eles vieram para Franca, ele trabalhou na coletoria federal. Então tem o Antônio Pereira Lima, que era muito famoso, foi secretário de Educação lá de São Paulo, que é irmão do vovô também. Conheceu? Foi deputado federal, foi
exilado na Revolução do Getúlio Vargas. Esse. Antônio Pereira Lima. Antônio Pereira. De Paula Lima também. Esse o senhor conhece, é do nosso tempo. Só fazer o Carlos Lima, que era um bancário. Carlos da Tereza. Sim, outra família. É outra família que veio. Eu tenho um pouquinho de história dele, mas aí porque você falou Lima, né? Normalmente eles falam que eram judeus que mudavam de nome para não ser perseguido, né? Os Pereira, os Limas, né? E tem um estudo aí muito profundo por causa dos judeus que vieram para o Brasil, né? Depois os bandeirantes eram de linhagem judia e depois Pernambuco ali naquela região era muito forte, né? Os engenhos de cana, a maior parte deles eram descendentes de judeus que eram perseguidos e mudavam de nome. Esses nomes de Lima, Pereira, tem uma variedade de nomes aí que foi para fazer os cristãos novos, né? Que eles eram judeus de costume. Mas que coisa boa! A senhora não me falou dos irmãos da senhora. Eu só tive um irmão, Luiz Antônio Pelizaro. Ele foi casado com a Eda Bartoli. Ela trabalhou muito tempo no Banco Banespa. Mas os dois já são falecidos. Ela faleceu primeiro, depois ele ficou doente. Ele ficou 10 anos aqui comigo, na cama, que ele teve derrame. E aí faleceu, já faz uns 4 anos já. Mas ele era Pelizaro? Pelizaro. Porque o pai dela é Pelizaro, é filho do meu pai. Né? Nós somos primos lá longe, assim, sabe? Não, terceiro grau. Terceiro grau. Meu avô é irmão do avô dela. O meu pai era primo do pai dele. Então eles eram primos. Tanto é que naquela época, quando eu fui fazer casamento, a igreja não permitia casamento de parente. Não sei se o senhor lembra disso. Nós tínhamos que fazer a árvore genealógica dos dois lados e tal. Aí mandou para o bispo lá de Ribeirão para fazer para eles aceitarem. Aí o padre falou para mim assim, agora nós aguardamos a resposta. Eu falei assim, padre, se ele não apoiar, eu fujo. Você está falando. Nessas alturas não vou desistir mais. Não vai desistir. Ô doutor, essa expressão de fugir, da época. Mas sabe por que é? Segundo o meu sogro falecido, Zé Ponce, é porque a família não queria fazer festa. Né? Uma maneira de economizar. Uma maneira de economizar. Mas você fica gastando com festa para os outros lá. Vai no né? cartório e casa. Me fala do casamento de vocês, como que foi então? Nós dois? Eu sei que na igreja. Foi muito simples. Nós casamos na Nossa Senhora das Graças. Eu morava em frente. Está aqui do casamento, né? Mas aí foi aceito por todo mundo, a família aceitou. Não, mas e depois teve a festa? Não teve nada, uma recepção muito pequena. Íntima, assim, só na minha casa mesmo, uma recepção pequena só para a família. Não tinha festa. Não tinha? Não tinha. Naquele tempo não tinha mesmo. Mas a gente não, isso aí não atrapalhou nada, não era o principal, não era. O principal era a união. E hoje já são quantos anos casados? 60 anos. 60 anos. Mais 13 de namoro. Ela tinha 12 anos, pegou no meu pé e falou assim, não vou largar. Mas eu, meu. Mas eu estudava interno. Aquele esquema de estudar interno, só via nas férias. E assim, mesmo assim era... Quer dizer, tinha que ser, né? Era o regime, né? E era um tempo de conhecer, a gente pensa que não, de renúncia, né? A gente pensa que não, mas foi um tempo de... Foi muito bom, sabe? Porque era mais inocente, sabe? Hoje não, hoje é diferente. As pessoas já são diferentes. A moçada de hoje é diferente. É o mundo, né? É o mundo. Gente, que coisa boa. Conversando. O que marca a vida de vocês? É claro que a chegada dos filhos, né? Mas o senhor já nasceu com parto na roça lá, assistido por... Parteira. Eu também. A senhora também. Mas depois os filhos já nasceram todos assistidos com o médico, já tem... 5 cesáreas. 5 cesáreas. Eu fiz 4 cesáreas, a gente perdeu. Naquela época ela estava morrendo. Ô doutor, nós falamos ali das crianças que morriam. No cemitério tinha uma área que era só de tumba
de criança, sepultura de criança, eram separados, assim, a gente, lá na minha região, não sei aqui na época se tinha... Não, teve, eu já vi. Teve isso? Tinha um lugar, porque era muito comum morrer criança, né, que era, e eu quando era menor, eu ouvia muita história por causa do parto da minha mãe, né, foi um parto muito difícil, o antes de mim, do meu irmão, ela ficou 5 dias de parto, sem né, trabalho de parto no alto, que não tinha assistência, não tinha como tirar de lá. Aí, quando a minha avó era parteira, e a minha bisavó também era parteira, não tinha cimento. E a experiência da vida lá, com as coragens e com as rezas, né? Que tinham as rezas bravas. A minha avó era espírita, né? A bisavó já é católica, e ela tinha uma fé muito forte de assistência. Ela teve 13 filhos, né? Mas a minha tia, que era bem mais nova que a mãe, ela contava que a minha avó era muito escandalosa no dia de nascimento das crianças lá, e ela gritava, chorava, a fazenda grande, né? E o marido estava lá, o meu avô, ao lado, né, e tal, até que rompesse aquele, né, surgisse aquela vida nova, né, que beleza, coisa, né? Beleza, e passava tudo. E o meu pai sempre falava com a gente nesse sentido, a mãe, ela arrisca a vida, dá a vida para ter um filho, né, e a gente tem que respeitar, e é mesmo, né, é uma dedicação muito grande. Aqui fica esse alerta. Que coisa boa, doutor, o senhor fazendo esse registro histórico. Aí tem um registro meu na odontologia e no trabalho de igreja católica, não sei se o senhor conheceu. Você conheceu alguma coisa? Eu sei, muito dinâmico, né? O senhor sempre foi, né? Bom trabalho, deixou saudade. A igreja. Senhor, esse neto nosso aqui, essa aqui que é a neta, ele é casado, ele pediu para eu separar todos os livros dele que ele quer guardar para o bisneto. Para os bisnetos. Como que chama o bisneto aqui? Agora vamos fazer. Francisco, o bisneto. E os filhos são? Iglai. Esse e o outro? Celton. Esse aqui tá ruim de cabelo, hein, doutor? Ou ele buscou? Faz tempo, é mais velho. Ele puxou os antepassados. Não era. Eu estou falando. Agora, esse aqui mora na Áustria, é o Felipe. É o Felipe. A esposa dele, né? São filhos da Iglai, ele é filho da Iglai. É o Ricardo, a Carol é filha deles, e o bisneto, que é filho dela. E mora aqui em Franca? Mora em Ribeirão. Essa aqui, a Natália, filha da Iglai também, é o namorado dela. Então são firmes já. Essa aqui é o Cleito com a Gislaine, a Maria Clara e o João Pedro. O João Pedro. O senhor tem aqui mais dentista aqui dos filhos? Todo mundo dentista. A família, cuidando da boca, né? Eu, dentista. Aliás, sou o primeiro da família, já falei. Sim. Né? Curso superior. Mas em odontologia também. Depois veio a minha filha mais velha, o segundo filho. Os dois casaram com dentista. Chegaram os dois, agora mais dois dentistas. Agora os outros não. Só o caçula que saiu para o outro lado. Saiu para o outro lado. Ele trabalha numa firma aí com o sogro dele de vender etanol. Ele trabalha nessa distribuição de óleo. Que coisa bonita. A minha família agora parece que eu estou entrando lá da medicina, né? Eu tenho um filho que é médico, o mais velho, e o outro que é professor, a filha dele está formando próximo ano, nessa época, medicina. Pirassununga. Pirassununga? Ele é médico lá, o mais velho. Um dentista lá. E a neta agora, só que ela arranjou um namorado, que já está namorando uns 3 anos, que está estudando medicina. Ele está no 5º ano, ela está no 6º. E criança, moça ainda, né? Ela vai se formar com 22 anos. Né? Muito jovem. Depois vai fazer especialização, né? Aí tem mais um tempo. Mas é muito bom a gente ver os filhos, né? E a família, né? Dedicada a isso.
E isso tem que ter, doutor, eu vou falar para o senhor aqui, e as pessoas não têm essa noção, quem está de fora, tem que ter um chamamento. Todo trabalho que se é feito com carinho, com amor, é um chamamento interno, né? Da família que gosta de fazer aquilo, que é um trabalho, né, muito intenso. Parabéns mesmo pela família e tal. Doutor, eu fico muito emocionado. Eu queria que o senhor falasse de um professor que marcou a vida do senhor, um professor. O senhor fala em qual nível? Nível da vida do senhor, que marcou, deu luz, caminho. O senhor fala assim, ó, aquela professora era muito especial para mim. Esse que eu contei agora, que me ensinou a subir na tribuna, falar o que é, para mim aprender o que é tribuna, o que é púlpito, o que é ambão da palavra e o que é palanque de comício. A diferença desses... Tudo me ensinou a ser, eu passei por todos eles. Como que chamava o professor? Irmão Júlio Anselmo, tem uma foto dele. Irmão Júlio, aí quem quiser ler ele é professor de música, de inglês, português, Orfeão. De coisa. Impressionante. Fã número 1 do Juscelino Kubitschek. Na época que estava construindo Brasília, que ele era meu aluno, estava me ensinando assim as coisas, mas ele já amava esse Juscelino. Quando inaugurou Brasília, não sei porquê, ele deixou de ser marista, porque ele era apaixonado por Brasília, Juscelino. Ele falava pra gente, mandava fazer um discurso sobre Brasília, sobre a inauguração de Brasília, e ele arrumava uma matéria, corrigia o discurso, fazia tudo. Então ele deixou de ser, ele é de Catalão. Catalão. Então a viagem de Catalão para Brasília, lá em Brasília já estava leigo e professor do ginásio, lá na escola. Teve um acidente e morreu na hora. Faleceu. Faleceu. E a senhora, qual que é uma pessoa que marcou? Minha mãe. Que era professora. Ela que me ensinou a ler e escrever. Tudo que eu sou hoje. Que cartilha que a senhora usou? Cartilha. Que era... Cartilha branca, O A de elefante, o B de... Não. Que era o B? E de elefante. A. De que era o A? Avestruz. Não era avestruz, era outra coisa. E, elefante, igreja, O de ovo e U de uva. O meu irmão mais velho, Lúcio, ele recorda e tem a cartilha dele, né, e guarda, e dos professores, a tabuada cantada naquela época, né? A gente sabia de cor, né? Sabia de cor. Quando chegou o lápis, que tinha a tabuada no lápis, aí os professores queriam esconder e catar o lápis, que né, ficava tinha que gravar na cabeça, memória, de cor, da memória. Aí a gente lembra essas mudanças da gente. Hoje é o tal de celular, né? Tudo você vai consultando. Não tem nem calculador. Nem calculador. O senhor vai deixar uma palavra também para os ex-alunos do senhor. Os ex-alunos. O senhor conviveu com ex-aluno, que o senhor foi professor lá na faculdade, com esse grupo que o senhor é muito querido, né? Tiveram vários, assim, no momento. E o senhor lembra, e deixar uma palavra para eles, né, que a vida é tão bom chegar aonde o senhor chegou hoje, aos quantos anos? 87 anos. E fazendo uma história bonita, né? E deixando aqui um rastro, um caminho para outras pessoas, né? Que a vida nossa tem que ter esses espelhos, né? E o senhor Aí, ó. Fala aquela frase que você ensinou, mas você aprendeu também. Em cada capítulo ele deixou uma frase. Eu tenho uma coleção de frases, sabe? Ai, abriu. Qual frase? Eu preciso trocar de óculos. Fui um professor realizado. Transmiti o que sabia e aprendi o que ensinei. Aprendeu o que ensinou. Que coisa boa. Eu vou ler com muito carinho e eu quero incentivar também ao você querer conhecer aqui ao doutor que está querendo fazer uma... Colocar o nome dele. É Ronaldo.
antes disso. Ronaldo. Só Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo Gomes é o espanhol e o alemão agora, S.A. Sattler, S.A. T-H T de tatu, H de hoje, L-E-R. Aí R, o final é R. R. Tem o E também? Não, tem o E, o senhor colocou agora só o R. Aí, que prazer, que alegria poder receber essa lembrança, e eu vou com muito carinho, vou ler e meditar, né? Um exemplo de vida para nós. Doutor, parabéns. Parabéns. Graças a Deus, eu era muito querido. E continua querido, né? Eu vou pensar. Tem aluno que até hoje lembra. Lembra do professor, o meu professor. Tem professor que fica marcado, né? Parabéns, meu. E eu fico emocionado de poder fazer esse registro. Simples, mas é de coração. Uma pena que o senhor não Conta um outro dia pra gente tomar um café, um almoço, prepara, fala aí, a gente prepara, eu deixo o senhor, leva lá, tira. Muito obrigado, doutor. Eu não vou falar que eu não venho, porque a gente tem que... É o momento. Hoje foi um dia muito especial para mim. Está sendo. Foi mais ainda. A gente registrar esse momento tão bonito. E eu estou recebendo o livro, o doutor me telefonou, e eu tive que viajar, e depois que eu voltei hoje, eu falei assim, eu quero ir lá. E foi o dia certinho, dia 12. Até hoje ainda estou fazendo a lista de quem eu devo dar, para quem eu devo dar. O senhor foi uma pessoa que me acolheu com muito carinho. Um pastor, vamos dizer assim. É mesmo, na verdade. Obrigado. Então eu me dou bem, apesar de ser eu católico, o senhor... Presbiteriano. Presbiteriano. Quem que era presbiteriano? O reverendo Nicanor. Os filhos dele. Os grandes. É uma pessoa doutor Enéas, doutor Aloísio. O Aloísio o Aloísio é o mais velho. Eu vou terminar essa história nossa aqui, e o senhor vai dedicar para o Chico. Ótimo. O Francisco, que é o primeiro bisneto. Eu estou falando isso aqui porque o Francisco Xavier, que é o Chico Xavier, aí ele pegou e perguntaram para ele, falou assim, eles arranjaram, meu nome colocou, é um cisco, que ele ajuntou o nome ali, você é um cisco, né? Nós não somos nada, né? E a gente não é nada, mas o carimbo que tem o Francisco, uma né? A mensagem dele sobre o perdão agora, que é fantástico. Fantástico, Francisco. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Doutor, eu posso apertar a senhora, colocar a mão aqui e eu fazer uma oração? Claro. Né? Senhor Deus, Pai de amor, Deus de misericórdia, Criador dos céus e da terra, eu te louvo, Senhor, por esse casal tão querido, que tem uma vida tão preciosa, uma família abençoada por Ti, Senhor. Continua abençoando e dando graça e força, que eles tenham sempre esse sorriso, a gratidão, e estejam sempre louvando e bendizendo o Teu nome. É o que nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe. Foi uma alegria muito grande, doutor. Fiquei muito contente. Deus abençoe. Amém. Parabéns e parabéns por esse livro. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ser divulgado e compartilhado com muita gente. O vídeo, produziu, porque agora você vai produzir. Aí eu vou editar lá. Claro. Parabéns, meu.